Abra tua Bíblia em primeiro Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 9, 8 e 9. Então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a mulher viúva que ali te sustente. Feche os olhos. Pai, quero te agradecer a Deus por esta manhã, quero te agradecer a Deus pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, quero te agradecer a Deus por tudo que tens feito, aquilo que farás. Obrigado a Deus por cada vida que aqui está. Abençoe, Senhor, os nossos vizinhos da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda. Ó Deus, aqueles que passarem nas ruas, ó Deus, que sejam alcançados pelo teu amor. Favoreça, Senhor, o povo aqui reunido, aqueles que estão hoje, Senhor, pela primeira vez, que teu Santo Espírito venha tocá-lo de maneira especial, em nome do Senhor Jesus. Agora, Pai, dá-me a unção para pregar, unção para ensinar, unção para curar, unção para libertar, segundo aquilo que o Senhor propôs, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra tenha primazia no coração de cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém? Pode se assentar. É um texto muito conhecido, não é? Vamos entender uma necessidade que Deus gerou em Israel. Capítulo 16 narra, que é o pano de fundo da história de Elias. O capítulo 16 narra que havia um rei chamado Onri. Este rei teve um filho, o nome do seu filho era Acabe. A Bíblia fala que Onri, o pai de Acabe, fez tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. Deus esperou o seu reinado terminar. Entrou o filho de Onri, chamava-se Acabe. Acabe fez pior do que o seu pai. Havia um governo corrupto, um governo maldoso, um governo que fazia alianças indevidas. Deus ainda permitiu, mesmo assim, o governo. A Bíblia fala, lá no capítulo de Josué, capítulo 6, versículo 26, que Jericó seria destruída e que aquele que reerguesse, reconstruísse Jericó, na hora da reconstrução, o filho mais velho morreria, e quando terminasse, o filho mais novo morreria. Josué proferiu uma maldição como promessa para quem reconstruísse a cidade de Jericó. Durante o governo entre Onri e Acabe, a cidade de Jericó foi reconstruída por Riel. E ele pagou o preço de sangue. No anúncio da reconstrução, seu filho mais velho morreu, que era o herdeiro primogênito, e quando ele terminou a reconstrução, o filho mais novo morreu. Segube morreu, porque havia uma promessa de um homem de Deus que havia dito que isto iria acontecer. Eu quero dizer algo muito sério, e que por isso que a Bíblia deve ser levada a sério. Quando na Bíblia fala sobre maldição, é maldição. Quando a Bíblia fala sobre bênção, é bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 3, o início do versículo, a parte A do versículo, diz: amaldiçoarei os que vos amaldiçoarem, e abençoarei os que vos abençoarem. Josué era cônscio disso. Esta palavra que Deus disse para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, passaram séculos, quase 500 anos depois, e Josué entendia o peso dessa palavra. Ele amaldiçoou o lugar que Deus havia dado
porque ali seria ocupação do povo de Israel, não seria reerguida novamente altares à adoração a outros deuses, mas aqueles que estavam debaixo de um governo corrupto, idólatra e pagão, permitiram a reconstrução dentro de um local que era sagrado a Deus, dado como de Deus. Então a maldição prevaleceu, e Riel vê seus 2 filhos morrerem, conforme uma palavra que foi dita quase 500 anos antes, porque desde o momento em que Josué proferiu aquela sentença, até o momento em que Riel, no período do reinado entre Onri e Acabe, reconstruiu Jericó, levou cerca de 500 anos, era cerca do ano 910 antes de Cristo. Eu quero dizer algo muito forte para que você entenda: toda palavra de Deus o tempo não apaga. A palavra de Deus é indelével. Não há tempo que apague ou anule a palavra de Deus. Tudo quanto foi escrito, Paulo afirma, para nosso proveito foi escrito. A palavra de Deus, ela vai se cumprir independentemente de você crer ou não. Riel não acreditava na maldição. Aconteceu. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, a voz de Deus, o que Deus determinou, você pode achar que não vai acontecer nada, mas o tempo mostrará que a palavra vai se cumprir. Jesus disse lá em Mateus 24: passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Forte, não é? Você podia falar, agora tem pessoas dizendo: pastor, achei que você ia falar só de bênção hoje. Se eu não te trouxer a responsabilidade das Escrituras, porque eu creio em somente as Escrituras como palavra de Deus, isso é a nossa regra como igreja reformada em Cristo. Se eu não acreditar nessa Escritura, eu não devo estar aqui em cima. Eu não posso abrir sequer a Bíblia se eu não acreditar nela. Ela não pode ser um livrinho de consulta, ela não é um horóscopo, ela não é uma história de carochinha, ela não é uma história escrita por homem qualquer. Tudo que está escrito aqui, está escrito e vai se cumprir. E aquele que mudar, em Apocalipse diz, mudar um I, um J, sofrerá todas as maldições do Apocalipse. Você consegue entender isso? Então a palavra de Deus é muito séria. Por isso que quando há um momento da palavra, a igreja precisa ter atenção devida para não perder nada. Os louvores são importantes, sim, fazem parte do culto. As ofertas são importantes, sim, fazem parte do culto. Mas o culto, o auge do culto não é o louvor e nem a oferta. O auge do culto é a pregação da palavra. Porque é a palavra que nos purifica. É a palavra que nos lava, é a palavra que nos transforma, é a palavra que molda a nossa vida. Jesus é a palavra. Então, em meio a um cenário de maldade, de cumprimento de maldições, de um governo corrupto, de pessoas que aceitavam qualquer coisa, e ali foi erguido, no período em que havia Sidom, que é a cidade onde agora Elias iria, Serepta era um vilarejo que pertencia a Sidom, tudo aqui era um terreno dos filisteus. Um período também de governo fenício, e havia ali adoração a Dagon, a Astarote e a Baal.
Dagom, o deus da fertilidade da terra, onde as pessoas faziam sacrifícios humanos, até alguns de Israel faziam. Astarote, o deus do amor, que até também sacrifícios humanos faziam para ter um relacionamento amoroso bem sucedido. E havia Baal, que a palavra Baal significa Senhor ou dono. Ele era então como se fosse uma união desses 3 falsos deuses. E a Bíblia fala que Acabe se juntou a Jezabel, uma mulher que não tinha temor à palavra de Deus. Uma mulher que confrontava Deus e que reergueu lugares de culto a Baal. E de repente a Bíblia narra a chegada de Elias, um homem que não se fala muito sobre a sua genealogia, não se fala muito sobre o seu histórico, não se fala muito sobre a família, mas fala que ele era um tisbita, que ele então ouviu Deus, e que ele havia liberado uma palavra profética, e que esta palavra profética tinha a mesma força da palavra de Josué. Não vai chover até que eu diga chova. Olha, já imaginou? Você está aqui, começa a vir fechar os céus, aquelas trovoadas, aí você fala, não vai chover. Somente na hora que eu disser chova. O cara tem que estar muito alinhado com Deus. E essa que inicia a narrativa do capítulo 17 de Reis. Vamos ler? Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, ou seja, estou diante dele para falar isso, nem orvalho, ou seja, nem chuvisco, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Em outra forma de dizer, senão quando eu disser chova. Esse era Elias, um homem que poderia ter uma palavra dura, mas a comunhão dele com Deus era tão grande, que se ele dissesse fecha, fechava, abre-se, abria. Vamos começar então aqui pela comunhão. Não precisa dizer nem mostrar gráficos para mim. Como anda a sua comunhão com Deus? Qual é a situação que você fala, está tão alinhado com Deus que acontece? Então Elias, ele mostrava uma comunhão tão íntima que ele não tinha receio de dizer o que Deus havia dito. E nem do problema que ele enfrentaria por dizer o que Deus havia dito. Porque o que ele diria iria alcançar ele também. Quando ele disse aquilo, que não choveria, ele foi um dos que padeceu pelo que disse. Mas era necessário. Como isso aconteceu? A Bíblia fala que então, depois que ele disse isso, ele vai para outra região, e Deus manda ali para alimentar ele, corvo, que levasse pão e carne. Bom, passou algum tempo, já não tinha mais nem água para ele beber. Começaram a secar as fontes. Ele havia liberado
uma palavra. Ele era um homem de Deus, mas para que todos temessem a Deus, até mesmo ele passaria por aquilo que o povo estava passando. Eu quero que você entenda algo, meu irmão, minha irmã. Não é porque você é um homem, uma mulher de Deus, que você não vai passar a penúria que a sua cidade ou seu país estiver passando. Mas o importante é que palavra você irá liberar para mudar isso. Que voz você vai ouvir para manter-se vivo e em sustento. A Bíblia fala então que ele continuava ouvindo Deus. E nisso que ele ouvia o Senhor. Olha comigo lá, versículo de número 7. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou. Então ele já não tinha mais água. O corvo levava pão e carne. Só comer não adianta. Se você não beber água, seu corpo já era. Você pode ficar até 40 dias sem comer, mas você não consegue ficar 4 dias sem beber. Então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma viúva que ali te sustente. Tem coisas que Deus vai falar com você, e você só vai descobrir como será quando você se mover. A Bíblia fala então que ele sai de lá e vai até Serepta, o vilarejo que ficava a cerca de 15 quilômetros de distância, 13 a 15 quilômetros de distância de Sidom. E ele vai para lá. Uma viúva, Deus disse que uma viúva foi dada a ordem que o sustentaria. Ele vai lá, chega até aquela casa, Deus o guia, ele vai até aquela casa, daquela viúva. E a viúva vem com a parte B da promessa que ele não conhecia. Deus falou, tá bom, eu só tenho um bocadinho de farinha. Eu só tenho aqui uma coisa pouca que eu vou fazer, um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos esperar a morte. Então você veio para morrer com a gente? Em outras palavras, era isso. Vamos entender um pouquinho? Daqui a pouco vai ficar melhor, tá? Só vai ficar bem. Pode ficar tranquilo. Levanta-te, vai a Serepta, pertence a Sidom, e habita ali, mora ali. Ordenei uma mulher viúva, que ali te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço um vaso com um pouco d'água para eu beber. Aonde ele estava não tinha o quê? Água. A primeira coisa que ele pediu foi o quê? Água. Maravilha. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: me traz também um pedaço de pão. O primeiro pedido não houve nada que ela pudesse ir contrário a ele. Primeiro pedido, água, ok. Quando ele disse, traz pão, ela respondeu, versículo 12: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Volte aqui comigo no capítulo 17, versículo 1, quando Elias disse para Acabe sobre não chover. Tão certo como vive o Senhor. Ele ouve daquela mulher agora a frase que ele havia dito ao rei: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho punhado de farinha numa panela, não tenho nenhum bolo, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vê aqui, apanhei 2 cavacos. Vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos.
Deus encheu Elias de esperança, dizendo: vai até uma cidade, lá alguém vai te alimentar. Não é? Fala para mim. Deus fala para você: vai, fica tranquilo, está tudo certo, ó. Já tem do outro lado lá uma provisão. Aí você vai, todo, né? Chega lá e, opa, encontrei a viúva. Isso aqui, traz água, por favor. É uma toalha branca. Traz água. Ó, voltando, por favor, esqueci outra coisa. Faltou o pão. Traz o pão também. Eu estou com fome. Aliás, eu sou Elias, o profeta. A mulher olha. Opa, a água estava bom. Mas pão não tenho. Eu tenho um bocadinho lá de farinha. Eu também tenho um pouquinho lá de azeite. Eu tenho um filho, eu sou viúva, não tenho sustento, porque naquela época viúva não tinha sustento. Não havia INSS, não havia pensão, não havia nada disso. Ok? Se o filho não trabalhasse, ele não tinha sustento. Ele ia morrer de fome, ele ia ter que pedir, dependendo de ajuda. Era assim, a cultura daquela época era assim. Uma mulher sem marido naquela época era tratada como um mendigo, como um morador de rua. Não tinha, se não houvesse um homem que a sustentasse, ela morreria. Por isso a Bíblia narra o caso de Noemi e Ruth, quando então Boaz é o resgatador dela. Porque se uma mulher não conseguisse que um homem se casasse com ela, ela morreria de fome. Olha como era a cultura daquela época. Então imagina aquela mulher. Chega um homem que ela poderia pensar é o provedor, e chega lá e fala: não, eu sou o tomador. O que é que você tem aí? Aí ela fala: ó, a história é o seguinte, estou viúva, tenho um filho, não temos nada para comer, a não ser esse punhadinho aqui, eu vou comer com meu filho, e vamos esperar a morte, porque não há nenhum resgatador para nós. Era isso que ela estava dizendo. Não há ninguém que se compadece. Não há um homem que aceite essa viúva. Não há uma pessoa que queira sustentar uma mulher com filho. Então eu vou comer e esperar a morte. Aí Elias libera uma palavra que ele conhecia bem, porque ele tinha o Senhor dos exércitos ao lado dele, o Senhor Todo-Poderoso ao lado dele. Ele diz: não, lê o versículo seguinte: não temas, não tenha medo. A escassez bateu a porta. A necessidade chegou, o recurso acabou, aquilo que veio durou até alguns dias, agora não tem mais. O que ficou? Ficou um punhado. Eu brincava ontem, eu fui no mercado, no depósito, para comprar um item que faltou aqui para o pessoal do ar-condicionado. Aí quis eu pagar, né? Passei o cartão, R$5. Recusado, falei: recusado por quê? Como R$5 recusado? Falei: é impossível um negócio desse? Aí eu olhei, 0,85 centavos. Falei: meu Deus. Falei: aleluia. Falei: eu já sei porque eu fui recusado, fica tranquilo. Tranquilo. Eu volto. Compramos, graças a Deus deu para comprar. Mas a hora que você percebe que você não tem um recurso, qual é a palavra que vem à sua mente? Vergonha. Não é? Vergonha. Aí eu olhei para esse texto e eu consigo imaginar aquela mulher com a vergonha de dizer: eu só tenho isso, eu gostaria de ter mais, eu gostaria de te manter, profeta, mas eu não tenho.
O que eu tenho é o suficiente para comer agora e esperar a morte. Então, qual era o medo daquela mulher? Era de morrer. De fome. Quem já passou fome na vida deve saber como é que é. É diferente de você passar fome porque não conseguiu almoçar, ou saiu correndo e não conseguiu tomar café da manhã. Isso não é passar fome. Isso foi porque você teve aperto. Passar fome é você não ter o que comer em casa. É você dormir de barriga vazia porque não tinha comida para fazer. Passar fome é você passar 1, 2, 3 dias sem comer nada. Eu sei o que é isso. Nós nordestinos sabemos o que é isso. Mas aquela mulher pensou: vou morrer. Não tenho o que comer. Eu não tenho o que te dar. A água está fácil. Eu pego aqui no açude, ou pego no riacho, eu pego onde der, pego no poço. Mas agora, comida, a água é de graça. Naquela época não tinha Sabesp, aleluia, né? Então não pagava. Mas a compensação não tinha saneamento. E aí, ela não tinha mais nada, e ela então, ela demonstra um medo. Que talvez, como uma mãe, você que é mãe, pense: meu filho vai morrer. Porque uma mãe, se ela tem um pedaço de pão, e seu filho fala: mãe, estou com fome, e aquele pão era dela, o que essa mãe faz? Dá o pão. Não pensa nem meia vez, quanto mais 2 vezes. Porque mãe é assim. O pai vai dizer: toque um pedaço. Mas a mãe: não, filho, aqui é seu. Eu estava guardando para você. Não é assim? Porque isso é de mãe. Então imagina aquela mãe. Chegar e falar: eu não tenho a não ser esse bocadinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou amassar isso daqui, sem tempero nenhum, e vou assar, por isso eu peguei 2 pedaços de madeira, e eu vou esperar a morte depois que eu comer isso. Eu fico imaginando aquela mulher pegando uma pedra, porque geralmente naquela época cozinhava-se em cima de uma pedra, principalmente o pão, fazia a fogueira, colocava a pedra em cima da fogueira, a pedra então esquentava, então estendia a massa do pão em cima da pedra, depois virava ela, e aí depois de assadinho, comia. Fico imaginando a história dessa mulher. Mas Elias libera a palavra que ela mais tinha internamente, o medo. E ele diz para ela naquele momento, versículo de número 13. Elias disse: não temas, vai, faz como eu disse, ou faz como disseste. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno, e traz aqui fora, depois farás para ti e para teu filho. Ele olha para ela e fala assim: olha, eu entendo, você não tem recurso, você só tem isso, mas primeiro, aquilo pelo qual Deus me enviou. Acredite nessa palavra. Traz um pedaço para mim. Sabe qual é a nossa dificuldade? Muitas vezes no ofertar e dizimar, é pensar: vai faltar para mim. É isso que Elias está dizendo. Nós não damos primeiro para Deus. A nossa primazia não tem sido Deus. Ficamos com medo do que vai faltar.
as contas não fecham, isso e aquilo. Aquela mulher sabia que a conta não ia fechar. Só dava para 2, agora ia dar para 3. Ele fala, vai, eu entendo o que você disse, faz da maneira como você disse, não vou nem questionar. Só que primeiro você assa um para mim, depois você assa para você e para o seu filho. E aquela mulher fez. Eu quero que você entenda algo. Quando Deus libera uma palavra para você, em que deu ordem para que havia um sustento, na verdade Deus está levando você a fazer alguém ser próspero para te abençoar. Quantas pessoas vieram aqui para a igreja desempregadas, endividadas, com problemas, como o testemunho do próprio Fernando? Mas Deus liberou uma palavra e as coisas mudaram. Então, ele fala isso para ela e ela obedece. Olha só, porque ele diz o seguinte, versículo 14, ele libera uma promessa, na mesma intensidade de Josué sobre Jericó, na mesma intensidade da chuva que não cairia, ele libera uma palavra, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e sua casa. Quanto tempo? Muitos dias. Versículo 16, a panela e a farinha, da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Elias. Eu vou agora para a parte B dessa mensagem. A provisão veio, não veio? O recurso chegou, vamos entender assim. Ela não tinha mais agora escassez de alimento, ela comia bem, seu filho também estava comendo bem. O medo que ela tinha antes era que ela e o filho morressem de fome. Não é porque você não padece necessidade que a doença ou a morte não bata na sua porta. Quando a situação dela melhorou, o medo dela veio à tona. O filho dela, o que aconteceu? Versículo seguinte, 17. Adoeceu e foi o quê? Morreu. Aquilo que ela temia aconteceu. Ou sabe o que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia nos ensina? É que você acha, e eu acho às vezes, nós achamos, que nós temos o controle. Que quando as coisas ficarem boas, vai dar tudo certo. Quando então melhorar, então é diferente. Então você acha que você tem um controle sobre algo, e que se ficar do jeito que você quer, aí top, é 10. Só que quando ficou do jeito que ela queria, provisão, recurso, alimento, engordando, filho indo bem, rostinho rosado, o filho adoece e morre. Você não pode querer ter o controle, e nem achar que as coisas vão acontecer da maneira que você acha que deve ser. Aí então aquela palavra não temas, fica forte também para Elias. Elias vai diante de Deus, e aí esse é o nosso papel como igreja. Esse é o nosso papel como pastor, como pregador do Evangelho, ir diante de Deus e querer saber, por que isso? Como mudar isso? Está entendendo?
E aí então, olha só, versículo de número 17, depois dessas coisas aconteceu, o filho da mulher, da dona da casa, a sua doença se agravou tanto que ele parou de respirar. Disse ela a Elias: o que tens contra mim, homem de Deus? Viesses para mim trazer a memória da minha iniquidade e matares ao meu filho? Aquela mulher, na verdade, o medo de morrer seu filho seria uma maldição pelo pecado que ela havia escondido. O pecado não confessado. Iniquidade é a palavra aqui, que no hebraico a palavra é avon, que significa raiz maligna do pecado. A maldade por si só. Então ela fala: você trouxe de volta o meu pecado. Os anos se passaram e ainda tem força? Sim. Mas Elias não estava ali para apontar o pecado dela. Elias estava ali para ajudá-la a sair de tudo aquilo que aprendeu no passado. A igreja não pode ser alguém que vive trazendo à tona pecados e erros dos outros. A igreja tem que ser o local de cura, onde então você recebeu a alta, você foi curado, você foi liberto, você foi perdoado e não faz mais parte da velha vida. Você está livre porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E ele se fez maldito por nós. Toda a maldição encerrou-se em Jesus. Lá na cruz, ele se fez maldito por mim e por você. Só que, ao saber disso, eu não posso continuar no erro, eu tenho que me libertar. Por isso João Batista disse: arrependei-vos. Por isso Jesus disse: arrependei-vos. Por isso então o evangelho é de arrependimento. Você se arrependeu, recebeu o perdão dos pecados. Jesus disse para Maria Madalena: vá, não peques mais. É isso. Esse é o perfeito amor, que nos livra do medo da morte eterna. Aquela mulher não conhecia ainda esse perfeito amor. Ela conheceu a mão de Deus, que era a provisão, mas não conhecia o coração de Deus, que era o perdão. Olhe para alguém e diga: se você conhece só a mão de Deus, conheça também o coração dele. Ele te perdoa. Então, versículo 19, respondeu-lhe ele: dá-me o teu filho. Ele o tomou nos seus braços e o levou para a parte de cima do quarto onde ele dormia, e então deitou a criança sobre a sua cama. Então clamou ao Senhor. Olha o que o profeta fez: colocou o menino morto na cama dele, e então foi até o Senhor. Ele não foi questionar, não foi falar com o governo, ele foi até o Senhor. Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, a quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Ele é como um ser humano, ele vai atender o Senhor, até essa viúva. O Senhor permitiu que ela me recebesse na casa dela, e agora o filho morre. Elias entendia que o poder da vida e da morte está na mão de quem? Deus. Então, versículo 21, então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Subiu 3 vezes sobre ele, falou: Senhor, traz a alma dele de volta, traz a alma dele de volta, traz a alma dele de volta.
Versículo 22, o que é que diz? Leia aí, leia em voz alta, todos aí, leia, versículo 22. Coloque-se em pé. Está na hora de pararmos de sermos viúvas, porque nós temos um resgatador que é Jesus. Está na hora de nos tornarmos Elias, lutarmos para que haja vida. O menino reviveu, o Senhor ouviu. A oração intercessória, a oração incessante, buscando resultados que glorificam a Deus, gera resultados e Deus será glorificado. Então hoje você colocará quem diante do Senhor? O que precisa reviver? O que morreu na sua história, na sua vida, na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos? Você vai aceitar e dizer, não, Deus assim o quis. Porque é muito simples. No pensamento calvinista diria, Deus assim o quis. O pensamento arminiano seria, Deus muda essa história. No tocante à intercessão, eu sou arminiano. Deus muda essa história. E nós precisamos ter a oração que muda a história. Então agora você precisa agir por meio da fé, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, em mudar a história. Elias nem sequer levou em consideração a confissão de pecado daquela mulher. Foi diante de Deus, Senhor, até ela matasse seu filho. A maneira de oração de Elias também era dura. Eu vou te falar algo. Os homens mais duros da Bíblia foram os homens mais ouvidos e usados por Deus. Deus não quer franguinhos. Deus quer homem. Deus quer pessoas ousadas, que não saiam brigando com pessoas, mas brigando por pessoas. Irmão, sair no braço é tão fácil. Eu lembro quando eu era jovem acha que sabe tudo, né? Fiz judô, karatê e boxe. No quartel fiz boxe. Eu me sentia o Schwarzenegger, o Stallone. No quartel, aí o Oswaldo que serviu aeronáutica comigo. Olha lá no fundo. Eu não fugia de uma briga, não. O que trouxe isso? Absolutamente nada. Nós vamos brigar por pessoas, não da maneira que nós achamos que deve ser, mas da maneira de Deus. O que eu posso fazer para mudar a história de quem Deus colocou no meu caminho. Sem deixar de ouvir o Espírito Santo, sem deixar de obedecer a palavra de Deus, sem se influenciar pela circunstância.
Eu e você temos que ser os homens ousados, intrépidos, corajosos destes dias que vencerão na oração e na palavra de Deus. Então nós vamos buscar ao Senhor agora. Por quem você vai lutar agora em oração? Eu quero te dizer algo. Na Bíblia, alguns números, eles refletem plenitude conforme a narrativa. O 7 é uma plenitude, o 3 e o 12 e o 40. Quando ele fala aqui 3, alguns podem viajar na maionese e dizer, um pelo Pai, outro pelo Filho, outro pelo Espírito Santo. Não. Ele estava dizendo que ele estava ali, na verdade, decidido, pleno, em fé e consciência, de que aquela criança não poderia morrer. Por isso o texto seguinte diz, o Senhor ouviu. Milagres só acontecem quando você está ciente do movimento de oração que você está fazendo. Qual milagre você espera na sua vida? O que você quer que mude na sua história? Não se acovarde, em frente. Não enfrentar as pessoas, não. Porque Jesus não ensinou a enfrentar ninguém. Ele disse, se te derem um lado, dê o quê? O outro. Se pedirem a túnica, dê também a capa. Se pedir para andar 1 milha, ande 2. O que Deus quer de nós é um posicionamento de oração, de firmeza de caráter, de disposição de lutar, para que haja salvação, transformação, milagres, curas, e o nome dele seja glorificado. Bater de frente com alguém não vai mudar nada. Agora você fazer como Jacó no vale de Jaboque, muda tudo. Fazer como Elias num quarto isolado, muda tudo. É isso. O que você está fazendo para mudar a história de escassez, de morte, de derrota, de destruição, de medo? Nós vamos orar agora. Mas eu vou pedir uma coisa para você, o Espírito Santo está me levando a isso. Se na sua família está acontecendo algum enfrentamento, você vai até os seus familiares, a reunir eles, e vai agora lutar por eles. Você vai orar. Se tem aqui, não tenha medo nenhum, nem vai lá, já se ajunta aí na sua família. É hora de se unir para lutar pelo propósito que glorificará a Deus. Nosso enfrentamento e confronto é com o reino espiritual. Foi o que Davi, ou melhor, foi o que Elias fez mais à frente. Enfrentou os profetas de Baal. E Deus foi glorificado. Está entendendo? Lutar. Vamos orar? Vamos orar. Comece a orar. Vamos orar. Comece a orar. Comece. Não fique esperando não. Comece a orar. Comece a orar. Você entendeu a palavra, ela já falou o seu coração. Comece a orar. Se movimente, faça como Elias. Se movimente agora. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Chore se for necessário diante de Deus, mas é a oração que vai mudar tudo agora. É a hora da ousadia. É a hora de você orar ousadamente. Deus não quer franguinhos em oração. Deus quer homens e mulheres ousados em oração. Faça a oração que vai mudar a história.
Faça a oração que vai mudar a história. Faça a oração que vai mudar a história. Oh Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, foi liberada da maneira que recebi. Não aumentei nem diminuí. Na medida que me desses, liberei sobre a igreja. Agora, ó Deus, que a tua palavra venha se cumprir no coração de cada um desses homens e mulheres, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muda, Senhor, essa história. Muda, Senhor, a história. Oh Pai, que a igreja agora esteja aprendendo a lutar por meio da oração e mudar circunstâncias em nome do Senhor Jesus. Oh, faz isso, Senhor. Ensina cada um a orar. Ensina, Senhor, o povo a orar. Ensina a lutar em oração. Ensina, Senhor, a mudar a história em oração. Ensina, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque promessas foram liberadas e elas se cumprirão para teu louvor. Vá, Senhor, isto nesta manhã. Provoca, Senhor, agora a manifestação do teu poder sobre cada um agora que está orando alinhado com a tua vontade. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Que agora, Senhor, cada um, Senhor, que conheceu a tua provisão, conheça o teu coração. Ah, Senhor, que haja liberação de perdão, de cura, de transformação, de milagres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chore diante de Deus para que as coisas mudem. Não tenha vergonha disso. Se Deus está te levando a chorar pelas circunstâncias que está vivendo, pela sua casa, pela sua família, pelos seus sonhos, chore diante de Deus. Esse é o momento. É o momento em que Deus está levando você a uma decisão de oração, a mudar a história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor, muda a história das nossas famílias, muda a história da nossa cidade, muda a história do nosso estado, muda a história da nossa nação. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz, Senhor, algo poderoso, transformador em nossas vidas. Faz, Pai, faz, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muda, Senhor, a história agora. Faz o milagre que cada uma espera, em nome de Jesus, Senhor. Porque aquela mulher, Senhor, não temeu a princípio. Fez, Senhor, conforme a palavra do profeta. Passados dias de provisão, veio a doença e morte do filho. Ela se recorda de seu pecado, mas então recebe e vê o perdão de Deus em sua vida, e seu filho é restituído a ela vivo. Oh Senhor, faz isto para agora. Que ninguém, Senhor, se enjaule em acusações de pecado, em acusações de engano, mas que agora sejam livres, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Erga a sua mão ao céu e diga assim: Senhor. Mais forte, diga: Senhor, quero te agradecer, porque nesta manhã conheci mais de ti. Não és apenas o Deus da provisão, és o Deus que tem um coração puro, coração perdoador, coração que ama. E hoje, Senhor, recebi o teu perdão, o teu amor,
a tua graça, o teu favor. Viverei, não morrerei, e verei a tua glória cumprida em minha vida, em minha casa, em minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê aplausos a Ele. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. É digno, é digno, é digno de louvor, é digno de honra, é digno de glória, é digno de adoração. Único Deus e verdadeiro Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém.